Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. E para você que é novo aqui, eu me chamo Orlando, esse aqui é meu canal Barba Trader, em que eu falo sobre várias coisas da nossa vida financeira. E bem pessoal, observando aqui claramente o TradingView e várias corretoras aqui do mercado de criptomoedas, nós podemos perceber uma forte alta para o dia de hoje. E aqui no caso, alguns fatores técnicos bem importantes podem ser aqui bem destacados para vocês. E o primeiro aqui mais relevante que eu posso aqui passar para vocês é justamente observando aqui tanto no tempo gráfico de 4 horas, quanto também no tempo gráfico diário, que o suporte que nós tínhamos aqui próximo à faixa de negociações de 30 mil dólares e também aqui de 28 mil dólares foi muito bem respeitado pelo Bitcoin, que acabou justamente encontrando uma grande concentração de demanda para o criptoativo, bem próximo aqui à formação técnica de um fundo anterior de mercado. Sendo assim, pessoal, justamente aqui próximo a essa faixa de negociações, ainda podemos encontrar então uma grande concentração de demanda para o criptoativo, que acabou inclusive fazendo com que o seu preço acabasse valorizando muito nas últimas 24 horas de negociações. Então, justamente após encontrar esse suporte próximo aqui à região de 28 mil dólares, o Bitcoin já chegou a valorizar aqui mais do que 18% em 24 horas de negociações. E justamente esse mesmo comportamento de preço, com essas mesmas características, no qual ele acabou encontrando um suporte bem próximo à formação técnica de fundos anteriores de mercado, nós podemos perceber isso em várias criptomoedas no mercado, como por exemplo Ethereum, Ripple, Dogecoin, PNT, BTT, CHZ, enfim, várias criptomoedas realmente no mercado. Porém, um destaque também muito importante para ser dito sobre esse tempo gráfico em várias criptomoedas que podemos perceber aqui no mercado é que após essa grande alta para o seu comportamento e preço, ainda assim muitas criptomoedas ainda ficaram aqui abaixo das linhas de médias móveis mais importantes do gráfico técnico, como por exemplo a CHZ, que ainda está abaixo aqui da linha de média móvel de 20 períodos, 50 períodos e também de 200 períodos, e inclusive está nesse momento aqui encontrando na linha de média móvel de 20 períodos como um potencial ponto de resistência para o seu comportamento de preço. E sendo assim, pessoal, essa caracterização de movimentação de preço juntamente aqui com linhas de médias móveis ainda poderia sinalizar que a tendência de baixa desse momento ainda não foi revertida e que esse movimento pode ser apenas uma mera correção desse grande movimento de baixa que estava acontecendo no tempo gráfico que você estiver justamente observando isso. Aqui no Bitcoin, por exemplo, nós podemos perceber que o grande comportamento de preço de alta acabou já rompendo para cima da linha de média móvel de 20 períodos, o que já seria então um sinal bem interessante de alta para o criptoativo analisado. Porém, note também que realmente esse comportamento de preço do Bitcoin com as linhas de médias móveis é quase uma exceção de mercado, porque podemos perceber claramente, como foi dito aqui anteriormente, que o comportamento de preço está nesse momento encontrando na linha de média móvel de 20 períodos um potencial ponto de resistência para o comportamento de preço. E sendo assim, pessoal, para os comprados nesse momento que conseguiram comprar aqui o Bitcoin a um preço bem mais baixo de mercado, qual seria a melhor estratégia para operações nesse momento técnico? Se você conseguiu de fato comprar bem próximo aqui a essa faixa de negociações e assim ficar muito bem posicionado para esse criptoativo aqui analisado, uma boa estratégia poderia ser aqui você traçar a linha de retração de Fibonacci nessa última grande perna de baixa que o ativo acabou deixando nesse tempo gráfico analisado e assim observar aqui qual linha de retração de Fibonacci poderia ser mais interessante aqui para que você pudesse traçar um alvo de realização de lucros. Aqui nós podemos perceber que justamente o nível de retração de 38% estava aqui também bem próximo da linha de média móvel de 20 períodos e esse ponto aqui já poderia ser de fato um ponto bem interessante para o comportamento de preço, no qual ele poderia encontrar de fato uma grande concentração de oferta para o criptoativo e sendo assim ele poderia ser também um potencial ponto de realização de lucros para a sua posição comprada. Como podemos perceber que o comportamento de preço acabou aqui rompendo essa região de faixa de negociações, um outro ponto bem interessante para a realização de lucros poderia ser justamente aqui próximo a essa linha de retração de 50%, que também está bem próximo aqui da linha de média móvel de 50 períodos. Então, realmente próximo aqui essa faixa de negociações também poderia ser um potencial ponto de resistência para o seu comportamento de preço e também poderia ser então de fato um ponto bem interessante para que você pudesse realizar os seus lucros nessa faixa de negociações aqui próxima de 35 mil dólares. E aqui, pessoal, eu cito essas faixas de negociações como potenciais pontos de resistências para o comportamento de preço, formando aqui o
topo mais baixo do que o topo anterior, ainda no gráfico técnico, porque podemos perceber ainda que o price action da tendência primária desse movimento ainda é descendente, e sendo assim, a maior probabilidade ainda é de formação técnica de topo mais baixo do que o topo anterior. Por isso então que ainda é muito importante que você monitore essas faixas de negociações como potenciais pontos de resistência para o seu comportamento de preço. E justamente essa estratégia aqui citada também poderia ser adotada por outros criptoativos aqui, em que você possa observar justamente o mesmo comportamento de preço. No caso aqui do Bitcoin, essa estratégia poderia dar para você que comprou aqui bem próximo a essa região de 28 mil dólares, algo em torno do que 21%, caso você venda aqui bem próximo à região de retração de 50% de Fibonacci, ou então se você comprou aqui após o rompimento dessa faixa de negociações e que houve a formação do martelo, poderia dar para você ainda um bom lucro aqui no mercado de mais do que 9% em poucos dias de negociações. E bem pessoal, essa era a análise e também a possível estratégia de negociações que eu queria passar para vocês hoje, observando aqui alguns fatores técnicos muito importantes. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.